Oi, eu sou a Jessie. Nos últimos tempos, tenho passado por uma fase difícil. Tudo começou quando meus pais brigaram. Eu estava sentada no meu quarto quando os ouvi gritar. Logo, vamos ficar sem dinheiro! Por que você é tão inútil? Não é minha culpa os problemas no trabalho. Você poderia ter me apoiado em vez de gritar. Ouvir eles gritando é insuportável. Então fui dar uma volta. Liguei para o Peter e pedi para ele me encontrar. Peter era meu namorado. Ele era incrível. Sua família era rica e ele era o capitão do time de futebol e o cara mais popular da escola. Nos encontramos em um café. Estou tão farta dos meus pais. Meu pai está com alguns problemas no trabalho e... Precisamos terminar. Achei que tinha entendido errado. O que você disse? Estou terminando com você. Você não é boa o suficiente para mim. Achei que fosse uma piada, mas ele parecia sério. Não entendi nada. Peter estava prestes a sair, mas eu o impedi. Você não pode fazer isso comigo. Eu não vou mudar de ideia. Ele se afastou e eu fiquei sentada lá, completamente chocada. O dia seguinte na escola foi um verdadeiro pesadelo. Ouvi as outras alunas rindo pelas minhas costas. Muitas garotas gostavam do Peter. Elas costumavam ter ciúmes de mim, mas agora elas estavam comemorando. A última aula daquele dia foi no laboratório de química. Eu estava sentada na minha mesa, olhando pela janela com tristeza. Eu nem ouvi o que o professor estava dizendo até que ele começou a gritar. Rob, se você não tirar notas mais altas, você será expulso. Você não sabe nada de química e ainda assim está sempre faltando às aulas. O maior valentão da escola estava sendo repreendido novamente. Rob era uma verdadeira dor de cabeça para todos os professores. Sente-se ao lado da Jessie. Vocês vão trabalhar em dupla. Misturamos os reagentes juntos, mas fizemos as atividades separadamente. Em algum momento, notei que o Rob estava desacelerando. Ele estava olhando para o caderno, sem escrever nada. O professor também percebeu e começou a gritar novamente. Senti pena do Rob. Eu rabisquei a resposta em um pedaço de papel e silenciosamente entreguei a ele. Obrigado. Quando o professor checou o nosso trabalho, ele ficou muito surpreso. Talvez ainda haja uma saída para você. Eu não fui para a escola no dia seguinte. Passei o dia todo deitada na cama e me sentindo deprimida. Meus pais estavam muito ocupados discutindo novamente e não prestaram atenção em mim. Então, eu faltei quase uma semana toda de aula antes da minha melhor amiga Tina aparecer de repente. Você não pode continuar fazendo isso. Você deveria sair e conhecer alguns caras. Por quê? Há muitos peixes no mar. Vamos encontrar alguém melhor para você. Ela me fez trocar de roupa e dar uma volta com ela. Tina flertou com todos os caras que encontramos. Então ela ligou para alguns de seus amigos e os convidou para um clube. Havia vários caras solteiros entre eles. Essa é a Jessie. Tina estava se esforçando tanto para me arrumar alguém que eu me senti estranha. Como resultado, saí na primeira oportunidade. Só me senti pior no final da noite. Agora, eu tinha certeza de que não queria ninguém além do Peter. Mas a Tina não desistiu tão facilmente. Logo, ela nos comprou ingresso para o show da minha banda favorita. Peter tinha prometido que iríamos juntos, antes dele terminar comigo. Eu não vou. Tina colocou as mãos nos quadris. É por causa do Peter? Esqueça-o e vá se divertir. No final, ela conseguiu me convencer a ir. Chegamos meia hora antes do show e já havia muita gente lá. Dê uma olhada nos garotos. Talvez alguém chame sua atenção. Revirei os olhos. Eu estava tão cansada de ouvir tanta bobagem. Ah, olha! Ali está o Jim. Ele é muito legal. Para ser honesta, o Jim era bem bonito. Estudávamos na mesma escola. Ele estava sempre se apresentando em shows lá. Ele fazia stand-ups e às vezes até cantava. Tina me arrastou em direção a ele. Ela me deixou tão brava. Pare de tentar me arranjar para todo mundo. Por sorte, alguém ligou para o Jim depois de alguns minutos e ele foi embora. Antes que eu pudesse relaxar, eu vi o Peter ali perto. Ele estava conversando com uma garota e parecia feliz. Eu me senti terrível. Ele já tinha seguido em frente. Eu não queria mais ficar ali e decidi ir embora. Mas a Tina me impediu. O que combinamos? Pare de se lamentar. Olhe para todos os caras ao seu redor. Já tenho um novo namorado, ok? Claro, a Tina não acreditou em mim. Fiquei com raiva e fiz uma loucura. Agarrei o primeiro cara que passou e o beijei. Só no último momento, eu percebi que era o Rob. Caramba, ele também tinha vindo ao show. A Tina ficou chocada. Minha adrenalina estava a mil, mas tentei manter a calma. Com o canto do olho, vi o Peter olhando em nossa direção. Tive uma ideia.
Antes que alguém percebesse, arrastei o Rob para o lado. O que foi isso? Eu tenho uma oferta para você. Finja ser meu namorado e eu te ajudarei com os seus estudos, ok? Rob era um bad boy e as garotas geralmente gostavam disso. Então, ele tinha muitas admiradoras. Eu esperava que o Peter ficasse com ciúmes, se arrependesse de sua decisão e voltasse rastejando para mim. Rob não hesitou por muito tempo. Concordo. Ele não saiu do meu lado durante todo o show. Percebi o Peter olhando para nós. Ele não estava mais sorrindo e parecia sombrio. Parecia que meu plano tinha funcionado. Depois do show, Rob se ofereceu para me levar para casa. Encontramos o Peter na saída. Você já encontrou um novo namorado? Eu sorri docemente. Minha vida pessoal não te diz mais respeito. Rob e eu nos esprememos por ele e saímos. Em casa, me revirei na cama por um longo tempo e não consegui dormir. O Peter definitivamente seria meu. Quase dormi demais na manhã seguinte. Eu rapidamente joguei os livros na bolsa quando de repente vi um pendrive. Definitivamente não era meu. O que ele estava fazendo na minha bolsa? Não tive tempo para pensar nisso e corri para a escola. Tina estava esperando por mim lá. Finalmente! Me conte, quando você começou a namorar o maior valentão da escola? Bem, dizem que os opostos se atraem. Nesse momento o sinal tocou e eu entrei na sala de aula. Daquele dia em diante, Rob e eu começamos a posar como um casal. Tentei andar por onde o Peter pudesse nos ver. Enquanto isso, ele estava sempre com aquela garota que eu tinha visto no show. Eu estava com ciúmes e só conseguia ranger os dentes de raiva. Um dia, eu acidentalmente ouvi o Peter convidando-a para sair. Eles resolveram ir a um café. Claro, eu imediatamente arrastei o Rob para lá. Sentamos na mesa ao lado. Eu flertei alto e me esforcei para fazer o Peter nos notar. Funcionou. Ele mal prestou atenção naquela garota e ficava olhando em nossa direção o tempo todo. Eu esperava que o Peter viesse até nós, mas isso não aconteceu. Logo, eles foram embora. Acho que a decepção estava estampada no meu rosto porque o Rob tentou me confortar. Não se preocupe, ele é um idiota mesmo. Não ficou mais fácil depois disso. Passei a noite em casa. Então decidi escrever uma redação e de repente notei o pendrive em cima da mesa. Eu tinha esquecido completamente disso. Fiquei curiosa, então o coloquei no computador. Havia vários arquivos de áudio, de um cara cantando músicas bregas. Ele tinha uma voz tão bonita que eu não consegui parar de ouvi-la. Eu pesquisei seu pseudônimo no Google, mas só encontrei uma rede social quase vazia. Ele provavelmente estava começando sua carreira e ainda não era famoso. Ainda não estava claro como o pendrive foi parar na minha bolsa. Talvez alguém no show acidentalmente o deixou cair lá, ou foi plantado de propósito. No show, eu estava com a Tina e com o Rob o tempo todo. Espere, o Dean também estava lá. Ele sabia cantar. Talvez fosse o pendrive dele? Antes de ir para a cama, ouvi as músicas várias vezes. As palavras eram tão tocantes que eu senti como se a música tivesse sido escrita para mim. No final, eu não pude deixar de colocar uma das músicas como toque do meu celular. Eu queria falar com o Dean no dia seguinte, mas ele estava doente e não foi para a escola. Depois da aula, Rob e eu fomos ao estádio. Ele estava fazendo as tarefas dele e assistindo ao jogo ao mesmo tempo. Era treino de futebol. Peter continuava olhando para mim, se distraindo o tempo todo e perdendo bolas. Qual é o seu problema? Temos uma grande competição se aproximando. Me deixe em paz. Como resultado, Peter ficou bravo, passou a bola para outro jogador e saiu. Eu estava feliz. Se ele estava reagindo assim, então ele ainda se importava comigo. Eu estava terminando a última tarefa quando minha mãe de repente me ligou. Enquanto conversávamos, Rob me olhou de um jeito estranho. Você gosta dessas músicas? A princípio não entendi do que ele estava falando, mas então percebi que ele se referia ao toque do meu celular. Ouvi recentemente e agora estou viciada. No dia seguinte, cheguei à escola e notei que as pessoas estavam me encarando novamente. Era por causa do Rob? Mas então, a Tina veio até mim e me mostrou um vídeo. Era um vídeo do dia que o Peter terminou comigo e dava para ouvir cada palavra que ele dizia. O vídeo viralizou. Você acha que o Peter o enviou para todo mundo? Eu não queria acreditar, mas quem mais poderia ser? Ele era tão idiota que decidiu me envergonhar por causa do Rob. Todos passaram o dia todo rindo de mim. Hey, Jessie, e agora? Você já é boa o suficiente? As garotas ficavam me provocando e era terrivelmente enfurecedor. Vocês se acham ótimas, hein? Todo mundo tinha medo do Rob, então rapidamente me deixaram em paz. Eu ia dar aulas para ele depois da escola, mas então vi o Dean no corredor. Você por acaso perdeu um pendrive com suas músicas? Que músicas? Eu gosto de cantar, mas não escrevo nenhuma música. Fiquei atordoada. O pendrive não era dele. Era de quem então? Bem,
Vamos estudar? Quando estudávamos, eu não conseguia parar de pensar nas músicas. Eu nem sequer ouvi o Rob me chamando. Desculpe, eu tinha tanta certeza que aquelas músicas eram do Dean. É tão importante para você descobrir quem é o cantor? Ele estava me olhando estranho novamente. Foi quando me lembrei do show. Eu imediatamente pensei no Dean, mas o Rob estava lá também. Eu estava começando a entender tudo. Esse pendrive é seu? Rob ficou tímido. Isso não parecia nem um pouco com ele. Tanto o pendrive quanto as músicas. Eu estava segurando-o quando você me beijou e acidentalmente o deixei cair. Eu procurei por ele depois, mas acontece que ele caiu na sua bolsa. Que loucura! O Rob era compositor. Mas por que você não conta para ninguém? É tão legal. Legal? Pelo contrário, tenho fama de mal. Imagine o que aconteceria se todos descobrissem que eu canto músicas bregas. Bobagem! Você tem um talento real que precisa ser desenvolvido. Rob discordou e me fez prometer guardar seu segredo. Na escola, continuamos fingindo ser um casal. Certo dia, estávamos andando pelo pátio quando de repente vimos o Peter. Ele estava abraçando aquela garota. Isso me deixou louca. Eu estava com raiva de mim mesma, mas não consegui evitar. Depois que a garota saiu, eu me senti horrível de novo. Percebi que era agora ou nunca. Rapidamente, me aproximei do Peter. Eu ainda te amo e estou pronta para te perdoar. Vamos começar de novo. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, eu o beijei. Parecia que beijar caras espontaneamente estava se tornando um hábito meu. Rob tentou me impedir, mas eu o empurrei. Depois do beijo, Peter me olhou confuso e ficou em silêncio. Meu coração batia feito louco. E então, de repente, ele me beijou. Jessie, me desculpe, mas estou atrasado agora. Vamos conversar amanhã. Eu estava na lua. Uau, tinha funcionado. Uau, tinha funcionado. Ele havia me beijado e concordado em conversar, para que as coisas melhorassem. Eu queria contar a alguém sobre isso. Então liguei para a Tina. Peter e eu somos um casal de novo. Mas e o Rob? De qualquer forma, eu não ficaria tão feliz se fosse você. Você já esqueceu quanto ele te machucou? Eu não queria ouvi-la. Voltei para casa de mau humor, que logo foi arruinado. Ao contrário de mim, papai voltou do trabalho chateado. Eles querem me demitir. Você disse que resolveu todos os problemas. Quando isso vai acabar? Eles começaram a brigar de novo. E eu me tranquei em meu quarto. No dia seguinte, cheguei à escola muito animada. Eu encontrei o Peter antes da aula e imediatamente percebi que havia algo de errado. Ele me olhou friamente e pareceu indiferente. O beijo de ontem foi um erro. Nada pode acontecer entre nós, sinto muito. Eu não podia acreditar. Ele me traiu pela segunda vez. Mas por quê? Nossos colegas estavam por perto e rapidamente espalharam a notícia. Todos começaram a rir de mim de novo, mas o Rob me defendeu. Fui para o pátio no recreio e ele veio comigo. Chega! Não vou mais incomodar o Peter. Isso mesmo. Tem muitos outros caras por aí. Quem iria querer namorar comigo? Eu sou motivo de chacota. Eu quero. Eu gosto de você há muito tempo, Jessie. Sua confissão me chocou. Eu não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Eu achava que o amor era uma fraqueza, assim como a música. Então eu fiquei em silêncio. Mas, já que estamos fingindo ser um casal, o que acha de namorarmos de verdade? Eu queria esquecer o Peter. E o Rob era um cara legal. Então não hesitei muito e logo concordei. O Rob estava constantemente preparando surpresas para mim, me dando vários presentes e sendo um ótimo namorado em geral. Um dia fomos a um café com um karaokê e pedi para ele cantar. Ah não, tem muita gente aqui. Todos deveriam saber sobre o talento dele. Um dia não pude evitar e quebrei minha promessa. Fui ao estúdio da rádio da escola e encontrei o Dean lá. Toque essa música. É o Rob cantando. Minha música favorita começou a tocar em toda a escola quando estávamos no corredor. Dean anunciou o nome do cantor. Eu observei a reação do Rob e o vi ficando pálido de repente. Por que você fez isso? Eu disse para você não contar a ninguém. Eu estava prestes a responder quando Peter correu até nós. Ele empurrou o Rob. Eu nunca o tinha visto tão bravo. Não basta você estar arruinando minha vida. Agora decidiu roubar minha música também? Eles quase brigaram, mas foram separados pelos nossos colegas. Não entendi. O que você quer dizer com o Rob roubou sua música? Essa música foi escrita pelo Peter. Eu trabalho com uma banda. Peter recentemente entrou em contato comigo e me contou sobre sua música. Então, nos encontramos em um show e ele trouxe um pendrive com as gravações de suas músicas. Eu as escutei e recomendei o Peter para uma produtora. Agora sua primeira música está sendo preparada para um lançamento oficial. Fiquei chocada. Eu não podia acreditar. Mas por que o Rob mentiu para mim? Peter, de repente, pegou minha mão e me puxou para longe dos olhares indiscretos. Rob é um canalha. Eu nunca te falei nada sobre isso. Mas meu pai é um tirano. Ele acha que os meninos não devem fazer música e que eu deveria jogar futebol.
É por isso que eu escondi minha paixão por muito tempo. Mas isso não é tudo. Meu pai tenta controlar cada movimento meu. Ele descobriu sobre você recentemente. Ele ficou furioso porque eu estava namorando uma garota de uma família pobre e exigiu que nos separássemos. Claro, eu recusei. Então ele começou a causar problemas para o seu pai. Seu pai trabalha na empresa dele. Ele também ameaçou fazer você ser expulsa da escola. Eu tive que desistir, mas eu não deixei de te amar. Eu só tive que esconder isso. Meu pai contratou o Rob para me seguir e o pagou. Foi o Rob quem me filmou terminando com você e enviou o vídeo para todos na escola. Fiquei sem palavras. Eu coloquei o pendrive na sua bolsa. Nós nos encontramos na saída depois do show, lembra? Achei que você reconheceria a minha voz, ouviria as palavras e entenderia tudo. Então era por isso que parecia que aquelas músicas tinham sido escritas para mim. Mas nem me ocorreu que era o Peter cantando. Mas por que o Rob disse que ele era o cantor? Ele gosta muito de você. Eu percebi o jeito que ele olha para você há muito tempo. Ele provavelmente queria te impressionar. Essa notícia fez minha cabeça girar. Estou cansado de sentir medo e depender do meu pai. Me desculpe por ter te machucado. Vamos namorar de novo. Você provavelmente pode adivinhar minha resposta. Eu o amava demais para ficar com raiva. Além disso, o Peter não tinha culpa de nada. Voltamos a namorar. Naturalmente, o Rob contou ao meu pai do Peter sobre nós. Ele ficou bravo e garantiu que eu seria expulsa. Mas sabe o que aconteceu? O Peter se transferiu para outra escola comigo. Ele deixou o time de futebol e lançou uma música. Então, o pai dele fez meu pai ser demitido. Meus pais finalmente decidiram se divorciar depois disso. No começo, eu estava muito preocupada. Mas agora, acho que talvez tenha sido melhor. Peter está ficando cada vez mais conhecido. Ele até já ganhou dinheiro com seu primeiro show. Vivemos do jeito que queremos e não dependemos dos nossos pais. Como é sua relação com seus pais? Conte-nos nos comentários abaixo.